O México é um dos principais compradores de carne de frango do Brasil. Reduziu o bloqueio por conta da gripe aviária. O Ministério da Agricultura informou que o país voltará a receber os nossos produtos, com exceção das aves que saem do Rio Grande do Sul. O foco na Granja Gaúcha foi controlado no mês passado e, desde então, nenhum novo caso em estabelecimento comercial foi confirmado no Brasil. E olha só como a gente estava anunciando aqui, né? Falando sobre essa questão da tributação de 5% aí nas letras de crédito do agronegócio, uma alíquota que não é bem vista pelo setor e tem gerado bastante incômodo. Hoje em dia não há essa tributação. A bancada ruralista já trabalha, inclusive, para derrubar esta previsão. Há pouco disse também que o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, afirmou que a eventual tributação da LCA, como é conhecida, pode ser uma boa alternativa e que não iria aí reduzir a atratividade de investimentos. Mas quem comenta sobre esta proposta do governo é a senadora e jornalista Ana Amélia Lemos. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Salema. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Agronoite. Este é um nó que o governo vai ter dificuldade para desatar. Eu conversei hoje com alguns senadores e deputados federais e eles não estão nem um pouco dispostos a engolir este pacote que foi, na primeira oportunidade, apresentado aos presidentes da Câmara, o Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os líderes, hoje, numa reunião que tiveram com o Davi Alcolumbre, disseram taxativamente: nós não vamos abrir esse pacote, não vamos aprovar o que venha aumentar impostos sem uma negociação ampla para verificar aquilo que pode e o que não pode ser feito em relação ao aumento da carga tributária no Brasil, que já é insuportável. Neste momento de dificuldade, o governo não faz esforço para reduzir os seus gastos e apenas pede aumento de impostos. Então, a situação do ministro Haddad é uma situação também delicada, porque o ministro está mudando muito das propostas que ele tem anunciado e depois apresentado ao Congresso. E essa insegurança também traz para o setor econômico a incerteza, e isso não é um bom conselheiro para a economia. A economia precisa de previsibilidade, de segurança e, sobretudo, segurança jurídica, que é o que nós também não temos. Então, aumentar a carga tributária nesta hora de tantas deficiências na área da logística, de todas as ordens, e também do custo do dinheiro hoje para quem toma empréstimo para produzir. Então, o setor do agro será penalizado. E a Frente Parlamentar da Agricultura já sinalizou, através das manifestações, não só do Pedro Lupion, mas também do Arnaldo Jardim, que têm sido muito combativos em relação a esse tema, Salema. Então, o governo está, eu diria, com muitas dificuldades com o Congresso Nacional numa pauta que é crucial. E o agro é o que tem sustentado o Brasil. É só você olhar a balança comercial brasileira, todas as grandes poupanças ou as grandes reservas cambiais decorrentes da exportação são apuradas pelo agronegócio, que cada vez está mais ativo, mais dinâmico, mas também está sofrendo das consequências climáticas, de um lado, e também da ineficiência da oferta de uma logística que seja competitiva, seja eficiente e tenha condições de baratear os custos da produção no Brasil, que são muito elevados. É claro que, somado a isso tudo, tem uma excessiva burocracia. Você veja só o caso do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que a gente fala muito aqui no agro. Exatamente, o produtor faz documento, tudo, mas demora muito porque a competência para emissão desse Cadastro Ambiental Rural, ele depende exatamente do setor público, dos estados especialmente. Então, é realmente uma dificuldade
rentabilidade adicional que os produtores estão tendo numa safra que se avizinha aí com grandes perspectivas. Então, meu caro Salema, não é fácil a situação do governo em relação a que também a oposição está muito bem municiada de oferecer propostas que sejam diferentes dessas que o governo quer simplesmente aumentar impostos e não fala nunca em reduzir ou cortar despesas na sua própria carne. É essa a questão, meu caro Salema. Pois é, Ana Amélia, olha só. Inclusive o deputado Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, defendeu o posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora falou que, inclusive, há uma guerra política. Eles querem fazer, a oposição gostaria de apenas fazer uma guerra política. Vamos ouvi-lo. Tem um prejuízo para o governo em relação à LCA e LCIs de mais de 40 bilhões. Quero dizer para vocês, o Haddad está certo. Menos da metade desse dinheiro vai para investimentos diretamente vinculados ao setor agropecuário. Não sei se vocês sabem, mas no mês passado, o Conselho Monetário Nacional muda uma resolução estabelecendo que tinha um limite mínimo de 50% para ser colocado no setor agropecuário. O governo muda isso para obrigar que seja 60%. Se existir o desejo sincero do setor agro de conversar sobre o setor, isso pode aumentar para 70%. Tem caminhos de fazer isso. O problema, eu volto a dizer, é outro. Quem ganha muito com isso são os bancos. Quem ganha muito com isso são os investidores. Eu diria, com a turma do agro entra nisso, mais como tem um clima de disputa política. Porque se for analisar os efeitos para a vida do agricultor brasileiro, do grande, do pequeno, do médio, esse efeito não existe. Com essas alterações pode até melhorar. Ana Amélia, eu gostaria de saber o seu comentário. Olha, é claro que o governo aproveitou para pegar um líder político para fazer um discurso político e explorar o que ele chama de uma eventual disputa direita-esquerda. É exatamente esse o objetivo, de criar confusão na jogada. Na verdade, essa ideia de fazer isso é exatamente porque o Lula tem uma dificuldade muito grande na convivência com o agronegócio. E deveria pensar diferente. Ele está lutando tanto para fazer esse acordo Mercosul-União Europeia e o maior prejudicado será exatamente o agronegócio, porque como a França é um país muito protecionista e é o mais importante do ponto de vista econômico dentro da União Europeia, a França terá um peso muito forte e não adiantou os abraços, os acenos, os beijos entre Lula e o Macron, agora nessa recente visita muito festejada, com a Torre Eiffel vestida de verde e amarelo, não adiantou nada disso, porque na hora do vamos ver, o Macron vai defender o interesse do agricultor francês, que é altamente protegido por elevados subsídios. Essa é a questão. Então, o presidente Lula, que tem essa dificuldade com o agronegócio, porque acha que é uma turma da direita, que apoiou o Bolsonaro, que é bolsonarista, então ele tem que ter, o governo, o ministro da Fazenda, tem que ter uma atitude muito mais madura para tratar dessa questão e não levar pelo viés político. Político vai ter em tudo que é lugar, mas dessa forma como o governo está encaminhando, não vai dar certo. Até porque a oposição está muito bem organizada, muito preparada e o governo vai ter muito trabalho em relação a essa matéria, meu caro Salimão, porque os deputados, também como o presidente Lula, está de olho em 2026 para a reeleição. Eles todos, senadores e deputados, que vão renovar os mandatos no Senado, os que encerram agora e disputam a reeleição, e da mesma forma os deputados federais. Está todo mundo aí fazendo o seu jogo adequado. E o governo, por isso, terá mais dificuldade. E mais ainda, o ministro foi muito infeliz ao dizer o seguinte: a turma da cobertura tem que pagar mais do que a turma do condomínio.
do resto do condomínio. Quer dizer, é uma forma, eu diria, certo preconceito entre ricos e os menos ricos. Quer dizer, mas se o empreendedor é rico, o contribuinte é rico, ele é rico porque ele trabalhou muito para ter o ganho que ele teve. Ele empreendeu, ele montou uma empresa e custou caro para montar a empresa, teve bons resultados porque trabalhou muito. Então, o governo tem que sair dessa questão relacionada à esquerda, à direita, ao capitalismo, ao socialismo, a distribuir melhor, pegar dos ricos para dar para os pobres. Não é essa visão aí. Tem que ter uma visão econômica, racional, objetiva, fazer as coisas. Até agora, o que mais o Congresso tem cobrado, adequadamente, aliás, também o Congresso não tem dado muita demonstração de que está fazendo o dever de casa, cortando gastos, aumentando gastos, aumentando o número de deputados, como anunciou o Hugo Mota lá na Câmara Federal, mas é fazer um esforço, o setor público, para reduzir os gastos, porque é aí que está o furo da bala. O déficit público brasileiro decorre de gastos e de um Estado ineficiente, meu caro Salema. Tá aí. Ana Amélia Lemos, vamos aguardar, porque realmente a tendência aí é do Congresso rejeitar essas alternativas propostas pelo governo. Muito agradecido, uma boa noite, até a próxima oportunidade. Até aqui está um frio danado aqui no Rio Grande do Sul, que eu cheguei neste momento, meu caro Salema. É isso então, mesmo. Estou aguentando aqui o frio. Um abraço. O nosso consultor climático já avisou que vai fazer bastante frio na região do sul do país. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.